Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Erifran Medeiros. Nós estamos na nossa jornada de 40 dias de jejum e oração, esse propósito dessa caminhada, dessa campanha, para que a igreja do Senhor esteja se fortalecendo. Eu convido você a estar comigo nessa manhã, abrindo sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Nós estamos, o tema da nossa campanha é ser discípulos, aprendizados na caminhada com Jesus. Semana passada nós tratamos aqui sobre caminhar com Jesus, entrar pela porta que é Ele mesmo. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim alcançará a salvação. E Ele nos convida nessa segunda semana, iniciando hoje, domingo, dia do Senhor, a conhecermos um pouco mais sobre a divindade do Senhor, um dos seus atributos. E nessa passagem especificamente, o tema dela é afasta-te de mim. Nós vamos ver porquê desse tema hoje pela manhã. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Pedro falou isso? Os irmãos sabem que no contexto dessa passagem, o evangelista Lucas ele traz ali um milagre de Jesus sobre a multiplicação ali na pescaria que Pedro estava fazendo. Pedro havia pescado a noite toda, as multidões estavam seguindo Jesus. Jesus chega no mar da Galileia e ele vê ali dois barcos, os pescadores lavando as suas redes, ou seja, desistindo daquela jornada, daquele dia, certamente frustrados, cansados. Talvez seja assim que você esteja hoje, frustrado, cansado ou cansada. Quer dizer para você, Jesus é o mestre para ressuscitar, animar o seu povo, restaurar sua alegria. Eu te chamo nessa manhã a meditar conosco sobre o poder de Jesus, a divindade dele, e ele se importa conosco. Então nessa segunda semana dos nossos devocionais, a divindade do nosso mestre Jesus é o assunto-alvo para encher as nossas mentes e nossos corações. E para tanto que sirva-nos de experiência a história desse pescador da Galileia, que mais tarde seria um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Simão Pedro, que no momento extraordinário da sua vida, daquele discípulo, quando após tanto esforço durante a noite toda, ele fica frustrado e ele se depara agora com Jesus no seu barco e um milagre acontecendo. Ambos os barcos estavam tão cheios depois do milagre, ele estava a ponto de afundar. Então Pedro, tomado de grande temor, teve de exclamar: afasta-te de mim, Senhor, que quer dizer, não tenho direito de estar diante da tua presença. Essa é uma resposta natural, irmãos, para aquele que entende o Evangelho, para aqueles que ouvem o Evangelho e reconhecem o seu estado. Paulo vai dizer que o nosso estado era de morto e ele nos vivificou em Cristo Jesus. Então, se Cristo não entrar na história, não temos méritos para entrar por nossas próprias forças, nem tampouco podemos fazer algo que justifique a nossa chamada. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que faz como Ele quer, como Ele faz, a gente não entende. O milagre ali não era para ser entendido, era para ser presenciado. E por isso que essa atitude de Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ouvindo essa exclamação de Pedro, mesmo nós distantes disso aí, há mais de 2000 anos atrás, é um acontecimento singular, mas podemos extrair, irmãos, lições preciosas. A primeira dela é que todo homem, diante da presença de Cristo e do seu poder, só tem de reconhecer sua indignidade, como pecador, de merecer alguma coisa. Nós precisamos entender que nada merecemos. A ira de Deus estava destinada para nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da presença do Senhor. Então, este é o ensino das Escrituras. Nesse ponto, exatamente, está o começo de uma abençoada caminhada com Jesus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, e aí, irmão, eu quero dizer para você, o homem orgulhoso como é, o homem arrogante como é, às vezes o dinheiro é o seu Deus, às vezes questiona-se a fé dos outros, questiona a religiosidade dos outros, mas Jesus se importa com cada um, é um individualmente.
É você e Deus. Como está hoje a sua caminhada com Cristo? Em que pé está a sua vida? Será que você não está como aqueles pescadores, lavando as redes, desistindo? Sei lá, pensamentos aí negativos, pensamentos de morte. Você não tem forças para caminhar. Você está ali envolto às suas frustrações. O Senhor, eu faço tudo certo. Eu tento ser bom, eu não bebo, não fumo, eu não roubo, eu respeito. E mesmo assim nada acontece. O que talvez esteja faltando na tua vida é reconhecer o senhorio de Cristo, a divindade dele. Dizer, Senhor, eu não mereço. Perdoa os meus pecados. Pedro disse essa frase célebre: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Segundo ensinamento, irmãos, é que Jesus não é qualquer pessoa. Embora tenha se conformado à forma humana, ele se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de justiça. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, ele se fez carne. O plano divino, o plano de Deus, a Mission Dei está em desenvolvimento, estava em desenvolvimento e continua a estar em desenvolvimento. Nós precisamos entender que Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou, se esvaziou. Como homem, ele precisava passar pelo processo da morte. E nós precisamos passar pelo processo da morte. Morte de... Como é a morte, pastor? Eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E isso simboliza através do batismo. Quando você é batizado, você está simbolizando ali. Você morreu para o seu velho eu e agora quer viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Então Jesus não é qualquer pessoa, embora tenha se conformado à forma humana. Ele se esvaziou da sua posição junto ao Pai, mas não deixou de ser divino. Ele se tornou igual a nós e mesmo assim é muito diferente de nós. Como diz o autor aos Hebreus, eu quero até ler esse texto com vocês aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim, vê só, preste atenção no que nós vamos entender aqui. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças para ajuda em momento oportuno. Ei, ele é o nosso sumo sacerdote e se compadece das nossas fraquezas. Você já imaginou? Que bênção, irmãos, que privilégio Jesus se compadecer, ele se aproxima de nós. Nós precisamos não esquecer dessas coisas. Apesar de toda e possível aproximação dele conosco, nós não podemos esquecer que somos pecadores. Ele é o Imaculado, ele é o Salvador, ele é Senhor. Ele é, sim, nosso melhor amigo, como ele diz lá no Evangelho de João. Ele não nos chama de servos, mas sim de amigos. O problema é que quando nós trazemos para os nossos dias atuais, as pessoas querem tratar Jesus como um amiguinho. Aquele que sempre está disponível para fazer as minhas vontades, atender as minhas birras, que não vai me colocar à prova se eu fizer do meu jeito. Não é amiguinho, é amigo Senhor. Ele é Deus, ele é soberano. Nós precisamos entender que ele obedeceu em tudo ao Pai. Quando na cruz ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Por que nós, às vezes, irmão, não queremos nos submeter à vontade? Por que nós não queremos carregar a nossa cruz? Eu te chamo nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo, a você olhar para a cruz numa perspectiva de que você precisa estar ali, mas ele esteve ali por você. Então, valorize a obra salvadora de Cristo. Mas você tem uma cruz a carregar e precisa ser até o fim. Persevera até o fim. E o terceiro e último ensinamento, irmão, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que todo homem diante do Senhor é pecador. Segundo lugar, que mesmo Jesus sendo Deus, ele se fez homem para habitar entre nós, cheio de graça e justiça, morrer na cruz pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, Jesus, somente ele merece nossa adoração. E aí eu quero
falar uma coisa sobre essa palavra adoração. Ela é um pouco distorcida. Adoração não é eu me prostrar diante de uma imagem. Adoração não é eu me lembrar dele apenas de vez em quando. Não é eu deixar a minha Bíblia aberta lá no Salmo 91 e dizer que adoro a Deus. Não é isso. Por isso nós precisamos reverentemente, assim como Pedro, que se aproxima de Cristo, se dobra e diz: afasta-te de mim. Nós precisamos adorar o Mestre. A propósito, precisamos vigiar muito para que nós não possamos confundir adorar com religiosidade. Nós precisamos estar atentos. O dicionário da língua portuguesa inclui o vocábulo adorar como sinônimo de gostar muito de. Mas nós deveríamos, diante do ensino bíblico que nós aprendemos sobre essa questão de adoração a alguém, jamais esquecer que desde o Antigo Testamento a recomendação santa somente a Deus devemos adorar. Sem dúvida, isso inclui um alegre louvor, isso inclui uma exaltação ao nome de Jesus, isso inclui também uma vida piedosa de oração, isso inclui também uma vida de meditação nas Escrituras, e isso inclui principalmente temor e reverência nos nossos corações. Portanto, diante de momentos maravilhosos, quando o Senhor opera milagres em nossas vidas, nós precisamos entender que é inexplicável ao nosso raciocínio lógico e humano. Nós precisamos reconhecer que, antes de tudo, quanto somos indignos de estar na presença dEle. Mas Ele quis que nós estivéssemos, foi Ele que tomou essa iniciativa. Mas louvado seja Deus, irmãos. Ele nos anima, Ele nos fortalece, Ele nos estimula a não ficarmos presos só no temor, ou seja, só no medo, mas continuarmos com Ele, agora inseridos na missão de pescar, não mais como Pedro, pescar peixes, mas sim homens. Ele te chama para que você frutifique no reino, vidas para o reino. Esse é o objetivo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. O que você tem feito? O que você tem se envolvido na obra do Senhor? Não tenha medo, e agora em diante você será pescador de homens. Essas foram as palavras que Pedro ouviu depois que ele se humilha diante do Senhor. Então eu quero te convidar nessa manhã a você curvar sua cabeça aí na sua casa. Eu quero orar por você, pedir ao Senhor que encha de graça, milagres, paz, esperança, que você saia do patamar que você estava para entender aonde você vai chegar. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa vida, este homem, esta mulher, este jovem, essa jovem. Restaura a sua fé, a sua esperança, que eles possam, Senhor Deus, reconhecer, assim como Pedro, que é pecador e que precisa da tua infinita misericórdia, Senhor. Porque as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Então, Senhor Deus, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nos ajuda nesta jornada a irmos firmes até o fim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado. Mais tarde estaremos na igreja te esperando. Fica na paz.